todos, nobres colegas. Queria agradecer aqui a presença do Matheus, diretor de planejamento, do Edivaldo, diretor do meio ambiente, e a todos aqui presentes. Gostaria de convidar a população para que participem das sessões também, para acompanhar nossos trabalhos no dia a dia. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da 18ª legislatura, em 6 de março de 2023. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfolho Magrin. Presente. Sandra Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia a matéria do expediente. Através do ofício 92 de 2023, recebemos do Executivo Municipal a resposta ao ofício número 6 de 2023. Indicação número 5 de 2023, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins, Danilo Lima Cipollini e Silvano Aparecido Ferreira, indicando ao senhor prefeito municipal para que, junto ao departamento competente, construa uma cobertura, se possível, de alvenaria no pátio da escola Professora Dirce Ribeiro Basile, localizada no bairro dos Estados. Indicação número 6, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins, Danilo Lima Cipollini e Silvano Aparecido Ferreira, indicando ao senhor prefeito municipal que analise a possibilidade de adquirir, junto à União, o terreno localizado na rua Tiradentes, com a Santo Antônio, para a construção de um galpão que possa acomodar os feirantes da cidade. Indicação número 7, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito municipal que, juntamente com o departamento competente, realize o plantio de árvores na rua Gilberto Mazili, no bairro São José. Indicação número 8, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito municipal que, juntamente com o departamento de trânsito, estude a possibilidade de realizar a instalação de 2 lombadas na rua Armando Guilherme, no bairro São José. Indicação número 9, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito municipal que, juntamente com o departamento de trânsito, estude a possibilidade de realizar a sinalização do bairro São José por meio de placas. Indicação número 10, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito municipal que, juntamente com o departamento competente, realize uma operação tapa-buraco no bairro São José, especialmente nas ruas João Carlos Neto e Tereza Araújo Policice. Indicação número 11, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito municipal que, juntamente com o departamento competente, estude a possibilidade de realizar a abertura de uma nova rua nos fundos da rua Heitor Tardelli, no bairro Santa Cruz. Indicação número 12, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito municipal que, juntamente com o departamento competente, estude a possibilidade de realizar a construção de um sistema de esgoto aos fundos da rua Heitor Tardelli, no bairro Santa Cruz. Indicação número 13, de autoria do vereador Márcio Donizete de Souza, indicando ao senhor prefeito municipal que, juntamente com o departamento competente, estude a possibilidade de construir 2 reservatórios de água, um no bairro Redentor e o outro no bairro São José. Indicação número 14, de autoria do vereador Edivaldo Elias Goulart, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de, junto ao departamento competente, melhorar as instalações no parque infantil no distrito de Barrânia, como banheiros, casa de bonecas, água encanada e arborização. Indicação número 15, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguin, indicando ao Poder Executivo que exponha ao Poder Legislativo os projetos de obras durante as sessões da Câmara Municipal. Indicação número 16, de autoria dos vereadores Sandro Aparecido Martins,
Danilo Lima Cipollini e Silvano Aparecido Ferreira, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, analise a possibilidade de construir uma lombada na Rua dos Estados. Requerimento número 3 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, solicitando informações ao chefe do Executivo sobre os gastos da Prefeitura na realização do Carnaval 2023. Encaminho para as comissões de Justiça e Redação. Recebemos a moção número 1 de 2023, de pesar pelo falecimento do ex-vereador Sebastião Donizete Pedro Tchaunaim, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva e demais, recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Também recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação a moção número 2, de autoria do vereador Sandro Aparecido Martins e demais, de aplauso e agradecimento ao grupamento da Polícia Militar de Caconde pelo combate ao tráfico de drogas em nosso município. Terminado o expediente. Previamente inscritos no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard Silva Ferfoglia Maguim, que discorrerá sobre o tema Carnaval, requerimento 3 de 2023, e saúde psicológica mental. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida? Quiser fazer uso da tribuna, pode ficar à vontade. Não, eu acho que vai dar aqui mesmo hoje. Vou manusear os documentos, que fica mais fácil. Então, boa noite aos colegas, boa noite ao público, aqui da presente e público de casa. Semana passada, como era a primeira sessão, e também havia votação de comissão, várias outras organizações nossas e vários projetos também, acabou acumulando diversos assuntos e eu acabei não apresentando adequadamente os documentos que eu queria, até para a gente colocar um ponto, não final, mas que eu consiga trabalhar outros assuntos depois de continuar esse que eu preciso encaminhar para os colegas e encaminhar também ao Executivo. Na semana passada eu acabei falando na explicação pessoal, mas eu não havia protocolado. Eu protocolei após o expediente. Então, entra hoje o requerimento número 3. Ele tem como objetivo continuar a pesquisas e levantamento dos documentos e também do que foi gasto pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, na realização do Carnaval. Ele é importante a gente tocar nesse assunto, ainda que faça algumas semanas já dos festejos, porque a gente precisa de ter as informações para dar continuidade nas eventuais responsabilidades que vierem a ser cobradas pelos órgãos de controle e, inclusive, a população precisa estar sabendo do que foi gasto durante o festejo. Rapidamente, para relembrar, no dia 31 de janeiro, eu oficiei a Prefeitura para obter as informações sobre como seria feito a festividade, quais eram as obrigações da Prefeitura frente ao evento, quais eram as obrigações da empresa para a realização do evento. Dado que, quando eu tenho conhecimento dos documentos que a Prefeitura estava indicando a contratação de bandas para a realização da festa que havia sido terceirizada em dezembro, eu me espantei por dois motivos muito grandes. O valor envolvido nessas contratações, que já beiravam em torno de R$400 mil, que eram três atrações, e o principal, que a festa, o lucro, né, a finalidade da festa era da empresa. E isso, de primeiro, eu falei, cara, não é possível que isso está acontecendo no município, não é possível que a Prefeitura fez um negócio desse. Então, eu me espantei, encaminhei um ofício para a Prefeitura, para realmente saber, porque no site da Transparência só havia o documento que houve a entrega, né,
a indicação que a prefeitura ia contratar a banda, mas não havia ainda o pagamento dessa banda. Então, estava ali pairando no ar a possibilidade se haveria ou não. Enviei o documento, como de costume, para saber obter as respostas. Mas não só. Como o carnaval estava prestes a acontecer e as informações não estavam aparecendo, estava no ar a questão dos blocos, dos comerciantes, os direitos deles de trabalharem dentro do evento, como historicamente sempre trabalharam, enfim, todas as questões que envolvem mesmo o próprio evento em si, valor da entrega da concessão, né, do evento, do espaço público e tal. Colocando tudo isso na balança, encaminhei o ofício, que foi respondido pela prefeitura, chegou a mim no dia 17/2, à sexta-feira de carnaval, era por volta das 5 horas, ou seja, em cima da hora, já não tinha mais condição de obter ou conversar, sei lá. E era uma resposta extensa que, com certeza, deveria ter esse espaço, como a gente está tendo aqui agora, para falar e para expor e para continuar buscando as informações. Em síntese, a prefeitura confirma que terceiriza, né, os direitos de promover o evento de 23 e 24 a uma empresa pelo valor de 17.900, que tem o direito de comercializar o direito da área de abadá, camarote, praça de alimentação, patrocínio e utilizar a Praça Ranieri Basília, a Praça Central, a Praça Joaquim José e ruas adjacentes, isso está no edital, bem como o cinema e também o ginásio de esportes. Então, olha o tamanho da entrega do patrimônio público. Ou seja, trata-se de um evento privado. No entanto, apesar do evento ser privado, o município contratou, como disse, 3 bandas, no valor total de 300.080. Segundo o prefeito, não havia dinheiro suficiente para realizar uma festa como a tão importante que é a questão do carnaval, famosa, histórica da cidade, mas achou correto embutir uma vultuosa quantia de dinheiro público dentro de um evento com natureza inteiramente privada. Então, em análise ao edital de terceirização, constata-se que as principais atrações seriam de responsabilidade da empresa. Isso está escrito no edital, mas de uma maneira que eu também não entendo as principais contratações, principal a banda sertaneja, que, por evidências, pelos números da internet, se consegue saber que ela é a principal. Nós contratamos a principal banda da festa, que era de responsabilidade da empresa. Ainda que, em hipótese legal, fosse correto, estaria descumprindo o edital, pois lá está escrito que a principal banda é por parte da empresa. E nós fizemos essa parte, inclusive, por contratar ela. E aí foram surgindo as questões sobre o espaço, sobre isso, sobre aquilo. Depois de todo o rebuliço que houve nas semanas antecedentes, a prefeitura foi e fez uma postagem uma semana antes, explicando, tentando tacar panos quentes na situação. Uma era explicar onde que o povão ia ficar, porque no edital principal não existia a previsão nenhuma aonde isso aconteceria, porque lá está a área toda, tem a metragem, as quantidades de pessoas que vão ficar, e toda essa área, no edital principal, era de responsabilidade e de comércio da empresa. Na resposta do ofício que eu tive, a prefeitura disse que depois que há o edital, depois que há o contrato com a empresa vencedora do edital, houve uma conversa e fizeram um outro contrato para que aí sim tivesse uma parte para o povão e uma parte para a empresa. Ou seja, uma gambiarra após o efeito, viram que isso não daria certo, um arranjo jurídico. Bom, ainda há um grave problema, porque a população é desrespeitada nesse ponto, dado que não sabiam se haveria espaço de graça ou coisa similar. Uma semana antes é noticiado que isso haveria, ou seja, o direito de consumo dessas pessoas, que são de todo mundo, foi violado, uma vez que foram induzidos a comprar para poder assistir o show. E sendo que nós patrocinamos
2 shows para assistir. Bom, a curiosidade ainda se manteve, porque a gente queria saber aonde que as pessoas iam ficar. As pessoas ficaram de costas para o palco, totalmente desrespeitosas, porque não podia assistir o palco e o show que ela pagou, e a outra banda, que também foi paga pela prefeitura, mas com a responsabilidade por arrumar aquele lugar, que era da empresa, que é uma parceria bem confusa, foi desrespeitada, pois não tinha estrutura suficiente para as pessoas curtirem, e é o lado mais pobre do carnaval, que é o lado da marchinha. Foi um desastre de questão de segurança. Todos que estavam lá viram e sentiram na pele esse desrespeito. Não havia luz, estrutura precária. Os músicos quase tomaram choque, porque a água entrava, a cobertura era uma cobertura de pura gambiarra. Enfim, então, nesse contexto todo, envolvido o dinheiro público, ainda resta questionar, porque ainda não acabou essa questão, além das bandas, no edital, depois você vai continuando a leitura, ainda há gasto com ECAD, veja bem, ECAD é direitos autorais pagos pela prefeitura pelo evento inteiro. Uma grade que tinha mais de 10 músicos, a gente conseguiu pagar para todos eles. E o evento é de uma pessoa que levou o dinheiro embora. E mais, os comerciantes da praça, os comerciantes da cidade foram despejados da competitividade de poderem trabalhar dentro do espaço fechado e principalmente até fora também, podemos dizer, pelo valor que foi posto pelo dono do evento. Nenhum comerciante de Caconde, todos eles foram da rua principal, pelo valor posto, não conseguiu participar. Conversando com eles, todos sabem disso. Estão muito tristes. E, para finalizar, então, requer os documentos finais, inclusive as modificações que tiveram no contrato, para que a gente continue entendendo como foi feito, porque é inédito isso no município, nunca houve uma questão dessa, para que a gente possa dar continuidade na fiscalização e nas pesquisas e encaminhamentos finais. Digo isso porque o dinheiro é muito alto, o dinheiro, no final das contas, não fica na cidade, o comerciante foi aviltado, a cidade não circulou esse dinheiro, porque a festa entra o dinheiro para o dono da festa e esse dinheiro vai embora da cidade. Os trabalhadores todos, a maioria, pessoas de fora. Os comerciantes, barraquinha, fora. Então, qual é o dinheiro que fica na cidade? Qual é o patrimônio público que foi desrespeitado nesse ponto? E esse dinheiro todo poderia, sim, fazer um evento gratuito para a população de alta qualidade, sendo que na região houve formatos gratuitos pós 2 anos parados, que a gente tinha tempo suficiente para fazer uma festa de qualidade para a população e para girar esse dinheiro na cidade. Então, queria encerrar aqui minha fala com base na questão do carnaval. O requerimento vai ser encaminhado para a prefeitura, busca os documentos e depois a gente dá continuidade na análise e na discussão, tanto jurídica quanto política do evento, pois é muito dinheiro e esse dinheiro tem que circular na cidade. Presidente, eu não vi quanto tempo que eu tinha. 3 minutos, mas pode falar 5. Mais 2. Então, encerro a questão aqui do evento que foi feito. E só por nota, que semana passada realmente esqueci, e aí até uma ajuda que os colegas, peço aos colegas, um trabalho que a gente precisa ter junto à prefeitura. Semana passada teve a audiência pública na Câmara sobre os dados da saúde, sobre as políticas. Não estive presente, acompanhei online, e a gente tem que acompanhar, colaborar, buscar os recursos, como os colegas sempre fazem, para custeio e tudo, mas a gente precisa implementar, ampliar, né, as políticas do município, para sempre ter, no resultado final, uma qualidade de vida para as pessoas, que é isso que se resume o nosso papel aqui. Dado pela infelicidade que a gente teve no começo do ano, com mortes tristes, né, sequenciais, de vários
de vários aspectos, de várias dificuldades, várias diferenças, né? Que não vou nem entrar no mérito, porque não tenho essa capacidade, mas foram 3 acontecimentos que nos levam a uma grande reflexão, ainda mais, né, no janeiro, que era o janeiro sobre saúde mental, do homem, tudo, que a gente precisa, no município, urgentemente, um investimento amplo na saúde mental, né, na proteção da rede de saúde mental, voltado para todos os aspectos. Assim, que eu sei que há uma demanda reprimida gigantesca no município, e a gente precisa saudar isso, fazer um arranjo, um investimento novo, uma linha, uma busca junto ao Ministério da Saúde, à Secretaria da Saúde do Estado, enfim, nós mesmos, dentro do município, ou até um arranjo aqui regional entre as cidades, um pacto para a gente tentar resolver, ampliar a proteção, a conversa de saúde mental, a saúde psicológica de homens, mulheres, pessoas, crianças que têm problema com entorpecentes, drogas, enfim, é uma infinidade desse mundo, essa pressão que a gente tem, essa desigualdade gigantesca que a cidade também tem, e a gente precisa saudar e sarar isso através de acompanhamento psicológico dentro de todas as políticas do município, e ela tem que ser integrada com o esporte, com a cultura, com o lazer, com a cidadania, com o esgoto tratado, com a água tratada, mas tem que ter um acompanhamento psicológico para as famílias, pois os 3 eventos que a gente teve em janeiro e fevereiro, infelizmente, tratam de saúde mental, saúde pública, que a gente precisa tratar. Então, fica aqui um adendo, que a gente consiga, junto com os colegas, que eu sei que são da área, a gente trabalhar isso com vigor, junto ao seu Geraldo, desses departamentos, para a gente ampliar essa rede, porque eu sei que ela é defasada, a gente precisa estar protegendo isso, porque é muito triste ver amigos teus, familiares sendo afetados, e você está ali, o que faz, né? Eu acho que ampliar a rede já é um começo. Eu não sei o que é CAPS, o que é isso, mas a gente precisa ter esse arranjo nas UBS, no posto central, enfim, a gente precisa falar sobre isso. Eu sei que foi falado na audiência os números, mas os números são insuficientes, dado a realidade da cidade. Então, fica aqui minha cobrança e a que a gente consiga trabalhar junto ao Executivo para que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Concedo também a palavra à vereadora Isabela Framínio de Paiva, discursará sobre o tema Estradas Rurais. Boa noite a todos. Boa noite. Semana passada, mais especificadamente na terça-feira, eu passei o período da tarde visitando algumas estradas rurais, em especial onde é retirado o cascalho, que é colocado nas estradas rurais. Nesse local havia uma ponte, que devido à intensidade das chuvas, ela teve que ser refeita. Eu estive lá no momento que eles estavam, então, refazendo a ponte, e pelo que foi me confirmado posteriormente, a obra foi finalizada na quinta-feira. Eu não sei se as pessoas têm noção do tamanho que é a zona rural aqui de Caconde. Eu tenho um pouquinho de noção, por causa da gente pedalar, a gente acaba passando e vai aprendendo e conhecendo cada estrada, cada local, e vai se familiarizando com isso. Caconde tem mais ou menos 2.500 quilômetros de estradas rurais. O que é isso? É como se a gente fosse e voltasse para a Foz do Iguaçu. É como se a gente fosse 4 vezes para o Rio de Janeiro. Hoje eu passei, agora no finzinho da tarde, pesquisando para ter uma noção qual que é essa distância, né? Para quem já foi para São Paulo, é como se a gente fosse 8, 9 vezes para São Paulo. Então, assim, é muito difícil, e eu falo porque no começo da administração eu já pedalava, e aí eu fui acompanhando o que foi sendo feito, e fui elogiando, e passava e falava, nossa, aquela estrada está boa, aquela estrada precisa de arrumar. Mas até moradores, eu lembro de uma moça da Bocaina que me mandou, Isabela, nunca ficou da forma que ficou depois que passou, o trabalho que foi feito. Ela falou, a forma que passou a máquina, eles nunca tinham tido aquilo. E só que o que acontece? Todo mundo aqui sabe, e eu confesso que eu não lembro disso dos últimos anos, eu nunca vi a intensidade da chuva como teve nesses últimos 3 meses. Falo porque
quem me acompanha em rede social sabe que o local que eu mais gosto de ir aos finais de semana é na Usina Velha. E esse foi o primeiro verão que eu não consegui ir, porque a comporta está só aberta até hoje. Eu passei lá domingo, sábado ela estava aberta. Então, a quantidade de chuva foi muito intensa. Então, não tem como, é como se fosse uma obra na nossa casa. A gente não consegue trocar o telhado na época de chuva. A estrada rural é a mesma coisa. Eu estou fazendo uso da palavra e estou colocando isso, não por política, para defender o executivo de forma alguma, mas para, principalmente, reconhecer o empenho e a dedicação dos funcionários da prefeitura. Eu acompanhei o trabalho deles. A gente não tem noção, eu sempre falo isso em todas as situações, a gente só sabe valorizar e se colocar no lugar do outro quando realmente a gente é colocado. Antes de estar lá, a gente não tem noção. E eles trabalham muito, muito. Eu gostaria de destacar, né, quem é os responsáveis. O diretor é o seu Alcino, né, diretor de obras, aí tem o Ocione e o Cristiano, e tem toda uma equipe envolvida. Eu não vou citar nomes, senão eu vou acabar deixando de falar algum, mas tem os operadores de máquina, os motoristas, os pedreiros, os ajudantes, todos os servidores em geral. A dedicação e empenho deles é gigante, e a gente precisa de um período de estiagem, eu até conversei com o seu Alcino, porque essa parte mais técnica eu não tenho tanta noção, de uns 15 dias, para que eles consigam, eles já estão com um plano de ação para retomar de uma forma mais pesada e recuperar as principais vias, porque a gente tem, por exemplo, uma moça tinha solicitado para mim, uns meses atrás, essa descida da Ponte Nova, que depois dá lá, saindo aqui pelo Cemitério Novo. Eu passei por lá, pelo tanto que choveu, até que não está tão ruim. Tem um pedaço da Bocaina, que é uma estrada que não é tão utilizada como uma estrada do São João, como essa que dá lá na Fortaleza, que tem uns pedacinhos que precisam de ser consertados. Então, eles estão fazendo as principais e precisa dessa estiagem para fazer uma coisa assim, de uma forma que fique bem feito, porque com a quantidade de chuvas surgiram muitas minas na estrada. E essas minas tem que ter todo um trabalho de drenagem, porque ali acaba virando um atoleiro. Então, é muito, muito difícil fazer isso com a chuva. Ali, indo para o bairro São José, semana passada eu praticamente briguei com alguns funcionários da prefeitura, com diretores, né, não com os funcionários em si, para eles arrumarem, porque eu falei assim, está sem condição. Está sem condição. Eu falei na Câmara e na terça eu fiquei brigando. Falei, está sem condição. Hoje passam muitas pessoas, tanto para ir no centro espírita, quanto para ir na congregação, quanto os moradores do bairro, ambulância, enfim. E eu falei assim, gente, vai lá, põe uma pedra, faz alguma coisa, porque na minha cabeça eu sou leiga, eu não entendo. Teve uma pessoa que se acidentou, aí no outro dia eles foram colocar o pedregulho, eu nem sei falar os nomes corretos, e realmente, assim, durou 2 dias. Então, aí eu consegui entender que tem que ser feito do jeito certo, porque senão é um dinheiro jogado fora. Em abril do ano passado, a gente conquistou, foi a maior emenda até hoje, num só objeto, né, que foi 900 mil, através do deputado Barros Munhoz, que foi a moto niveladora, que está sendo utilizada. Alguns dos vereadores aqui conseguiram muitas emendas, a gente conseguiu outras máquinas. Então, assim, a prefeitura, teve um moço semana passada que veio me falar, não, porque não sei o que, eu falei assim, sorte que a gente tem esse maquinário, porque não adianta a gente ter a mão de obra, ter os funcionários que querem trabalhar, se a gente não tiver o maquinário. Então, realmente, agora a gente precisa de esperar a estiagem para conseguir fazer da forma que tem que ser bem feita. E como o papel do vereador, ao meu ver, também é apresentar soluções para os problemas da cidade, o ano passado eu fiz um projeto de lei, que não sei se o pessoal se recorda, que foi sobre o Programa Municipal de Conservação de Estradas Rurais, Melhor Caminho. O que esse projeto fala? Ele fala que é uma forma que o Executivo tem de
esse programa, o que ele busca? Ele busca manter as estradas em perfeitas condições de uso, para garantir tanto para os produtores rurais o transporte do insumo, da safra, mas também garantir melhor condição de locomoção para o pessoal que vem para passar num médico, para as crianças e adolescentes que vêm para estudar. Então, eu gostaria de cobrar do município, do executivo, que fosse, eu não sei se foi feita, eu não tenho ciência, que fosse regulamentada essa lei. Por quê? Porque, através dessa lei, tem as obrigações que cabem ao município e tem as obrigações que cabem aos proprietários, porque, às vezes, a prefeitura vai fazer uma cacimba e o proprietário não quer. Então, essa lei prevê o que tem que ser feito, as curvas de nível que tem que ser feitas, a advertência, a multa que vai ser fixada, caso o proprietário fale, não, aqui não vai fazer. E o que é interessante? De uma forma amigável, conversar com, sei lá, fazer alguma reunião pelos bairros, eu não sei, uma parceria com o sindicato, com associações, com a cooperativa, enfim, para que consiga mostrar para o proprietário que, sendo feitas essas cacimbas, resolve muito. Eu não sei se vocês passam ali pelo Engano, onde foi, e até, inclusive, a gente estava em São Paulo e recebeu a ligação que era para ir na agricultura, que ganhou esse melhor caminho. E o Sandro, o Silvano e o Danilo ganharam para Santa Quitéria. Ali no Engano, eu passei cerca de 2 meses, lá era um lugar que ficava assim, não transitava. Melhorou muito, por quê? Porque eles fizeram várias dessas cacimbas. Então, é um programa do governo do estado que veio, que fez uma recuperação, e fazendo a obra bem feita, é mais fácil para depois, quando tiver a chuva, ser recuperado de forma mais rápida, para que não fique intransitável. Então, eu peço ao Departamento de Obras, Departamento de Meio Ambiente, ao Executivo, ao Departamento Jurídico, que veja sobre a regulamentação dessa lei. Eu sei que tem muita coisa a ser feita, mas eu acredito que a gente precisa de criar umas estratégias pensando no que dá para a gente fazer na estiagem, para depois, quando chegar o período de chuvas, ficar um pouco mais controlado. Dessa vez, acho que todo mundo tem noção que choveu muito, não é algo que é comum, essa intensidade que foi 4 meses praticamente de chuva. Então, é muito mais difícil, porque as estradas estavam muito boas. A gente tem que saber reconhecer. Tem setores que têm as falhas, tem outros setores que têm os pontos positivos, cada setor tem seu ponto positivo, seu ponto negativo, mas as estradas é algo que eu sempre estava reparando, e eu sempre falo que é o que o produtor rural precisa, né? Eles precisam de ter isso para poder transportar a safra. Então, eu queria trazer isso para a população, porque realmente eu estive lá, e também para a população ter noção do tamanho que é a nossa zona rural, porque nem nós, são poucos aqueles que conhecem toda a... Se a gente for pegar o Tonho, lá no Mirante, a gente não sabe o que está sendo feito lá, a gente só fica sabendo pela rede social da prefeitura, porque não é um lugar que, às vezes, a gente está passando com frequência. E, inclusive, é que eu não tenho... Ele... até estava lá, né, Tonho, trabalhando, dirigindo as máquinas, e eu falo que cada um, dentro das suas possibilidades, contribui da forma que pode, e eu tentei contribuir através desse projeto de lei, que virou a lei número 2.838. Deixa eu ver se era só isso. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o seu Alcindo, o Ocione com o Cristiano, o Edivaldo também pelo Departamento de Meio Ambiente, todos os funcionários envolvidos, agradecer pela dedicação, pelo empenho, e que nós, vereadores, consigamos cada vez mais emendas para o município. Inclusive, nós conseguimos R$250 mil com o deputado federal Arnaldo Jardim, que vai ser para o abastecimento de água, e que a gente consiga ganhar cada vez mais para contribuir com a nossa cidade. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado. Concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. Passa a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. A gente estava com algumas proposições, então já vou fazer o encaminhamento que a comissão de Justiça Nova, que é composta por mim,
a vereadora Isabela e o colega Edivaldo. O projeto 01 de 2023 sobre o código de postura, que entrou agora, a gente encaminhou para a assessoria jurídica, que irá também encaminhar ao UVESP para pegar o parecer jurídico. Também foi enviado para o UVESP sobre a questão do arquivo público. São duas maneiras de a gente tentar complementar e ajeitar os projetos. Os requerimentos já estão com encaminhamentos, os que entraram na semana passada. Revisão do Código de Obras, a gente vai esperar, então aqui a gente já até suspende, né, através de um ato formal, aguardando, como bem disse o Matheus, o diretor de planejamento semana passada, que irá fazer, junto à população e aos técnicos da cidade, né, os engenheiros, a audiência pública para apresentar, até para adquirir sugestões sobre a revisão, o projeto de revisão de Código de Obra. Então, a gente vai aguardar o posicionamento e a participação nossa dessas audiências para depois a gente dar o encaminhamento tanto jurídico e de parte de redação, caso porventura tenha que fazer algum tipo de emenda que surgir desses encontros. Então, a gente suspende aí a tramitação, aguardando resposta e feitura da audiência. Por fim, temos o projeto 07 de 2023, que se trata da importante, né, organização da assistência social, o plano, finalmente, para regular a assistência social. A gente está terminando de fazer a análise essa semana, está dentro do prazo ainda, a gente vai encaminhar o relatório e o parecer conclusivo já para a próxima semana, e a gente já consegue dar o encaminhamento desses casos. Os outros projetos que estão aqui na Câmara, que também se trata do Legislativo, essa semana a gente também já tende a começar e terminar os requerimentos, os relatórios. Então, o que eu tinha para passar sobre as matérias era isso. Mais alguma comissão? Senhor presidente. Palavra concedida. Obrigado. Senhor presidente, lhe peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Saúde e Educação se reunirá no final do expediente. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças, alguns projetos estão nesses que o Richard já explicou, então a gente vai ter que aguardar. Obrigado. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfoglia Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os senhores vereadores, teremos em única discussão e votação a moção número 1 de 2023, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva e demais, de pesar pelo falecimento do ex-vereador Sebastião Donizete Pedro, popularmente conhecido como Tião Naim. Recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloque em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Vamos lá. Gostaria de estar comentando essa moção, né, que a nossa colega Isabela fez por bem, né? Nosso colega Tião Naim, Sebastião Donizete Pedro, né, conhecido por Tião Naim. Uma pessoa honrada, honesta, bondosa e que merece nossas homenagens, e eu estou de acordo. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Como o nobre colega Edivaldo disse, o senhor Sebastião foi colega nosso, também deixo aqui o meu apoio, mais uma vez as condolências a todos os familiares e o pessoal da Barrânia também.
Tá? Muito obrigado. Obrigado. Palavra, presidente. Palavra concedida. Então, em nome também aqui da representante da população de Barrânia, colega Edivaldo, meus sentimentos à família novamente, que a gente, de um ato singelo, consiga saudar a memória do seu tio Naim e de sua família também. Mais alguém? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação a moção 2 de 2023, de autoria do vereador Sandro Aparecido Martins, de aplauso e agradecimento ao grupamento da Polícia Militar de Caconde pelo combate ao tráfico de drogas em nosso município. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu queria só lembrar um pouco que a Isabela falou a respeito desse movimento de documentos de estrada. Como foi feito para lá, ela falou do melhor caminho, e agora para lá nós tivemos muito problema esses dias, porque muita mina d'água, mania que quebrou, e o povo, muita chuva, e ninguém tem culpa da chuva que veio, que a chuva é uma benção, a pressão era muito, né? E xingando, falando, e a gente correndo atrás e não dava conta, e a gente sabendo da situação do município. Mas aí, um dia, chegou a uma conclusão que o Cristiano, coitado, ele ainda falou assim que o melhor caminho que fez para lá se tornou o pior caminho. Né? Você vai lá, ficou uma beleza. O Sandrinho tem ido muito para lá, está vendo ali naquela serra ali? Está virando uma erosão outra vez aquilo ali. Aquele buracão vai acontecer, já nesses dias vai acontecer aquele mesma erosão que tinha lá, vai acontecer outra vez. Vai acontecer outra vez. Mas por quê? É um povo que não deixa cortar esgoto, e se corta, ele vai lá e tampa. Você pode lá ver dentro das cacimbas, embora a chuva, choveu demais, desbarrancou, entupiu ela, está tudo entupido, não tem uma que não está entupida. Ainda plantar bananeira dentro da cacimba, vai tampa, eu peguei aqui na serra, aqui, ó, de enxada, gastei o dia inteirinho, para varar lá, por limpando para ali abaixo. Quando voltou no outro dia, está tudo entupido outra vez, plantaram bananeira dentro da cacimba. Eu queria saber como é que funciona essa lei que a Isabela acabou de falar aqui, se existe uma lei. Se não tiver ninguém que vai comigo lá, mas se eu tiver com um documento na mão de estrada para respeitar, porque eu sei que, pelo que eu entendo, mas não tem um documento, que do meio da estrada para cá, tem 6 ou 7 metros, do meio para lá tem mais 6 ou 7 metros, eles plantaram café dentro da estrada, agora não tem como, né, fazer nada lá. Então eu queria, se não tiver um fiscal para ir junto comigo, eu compro a briga, mas eu quero um documento. Se essa lei está funcionando, eu quero um documento para a gente poder. Ué, nós está lá na ponta. Nós está lá na ponta. Agora, não conserva. Nós não consegue conservar a estrada lá. Não consegue. Então, eu agradeço demais a prefeitura, os funcionários, tudo aquilo. Ele xinga muito a prefeito, xinga vereador, xinga encarregado, xinga. E eu não gosto que xinga porque nós somos um grupo. Nós somos um grupo que está tentando trabalhar para ver se melhora para todo mundo. Mas ninguém é culpado da chuvarada que veio, né? Ninguém é culpado. E a chuva é bênção de Deus, então a gente tem que agradecer a Deus, porque é melhor ter chuva do que ter seca, né? Então eu agradeço muito a Deus isso aí. Então, eu queria, o meu revolta hoje é isso, né? Espero que, se tiver um documento que prova que eu posso chegar, eu vou de um em um, e vou brigar para aquilo ali, para poder as coisas chegar no lugar. Né? Ou conversar, se eu não puder com conversa, nós vamos ver o que vai poder fazer, mas eu tento conversar. É só.
Maravilha. A questão do trecho do melhor caminho, tem uma empresa que chama Codasp, ela que faz a fiscalização nesses trechos que tem essas melhorias. Em Tapiratiba mesmo, a empresa já teve que voltar acho que 1 ou 2 vezes, e eu até comentei com ele do engano ali, que estava tendo alguns problemas. Na Santa Quitéria tem 2 pontos lá, que ele falou que a empresa vai ter que voltar a fazer. Eu não sei se de fato é isso que o senhor está falando, né? E a lei da Isabela está vigente, o que falta um pouquinho é de efetivo, né? Do pessoal correr esse trecho todo de mão de obra, né? Entendeu? Porque lá teve muita mina d'água que aconteceu lá, muita mina d'água, 6 pontos. Esses 6 pontos críticos que ficou lá, deixou nós cada vez mais velhos. Porque era todo dia era ligação na casa da gente, era gente cobrando, era gente falando que a gente só vinha na prefeitura para receber salário, e a gente não fazia nada, o prefeito não fazia nada, o funcionário não fazia nada, e sempre estava todo mundo correndo. Todo mundo, eu ouvi vocês revoltados na outra passada, e eu não pude nem falar nada, porque já estava, nós ia amanhecer aqui, nós ia amanhecer, né? Mas, só que eu estou do lado de vocês, porque eu acredito que todo mundo está correndo para melhorar as coisas para o município. Né? Obrigado, senhor Tonho. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Hoje eu gostaria de estar... Boa noite a todos primeiro. Boa noite ao público presente. Boa noite aos nossos amigos aí. Muito obrigado pela presença. E gostaria de estar homenageando as mulheres. Vai ser dia 8 de março. Parabenizar todas, as nobres aqui, a tia, o pessoal. Né? Então, deixar minha homenagem, meus parabéns às mulheres. E eu também gostaria de estar agradecendo, hoje um agradecimento especial, sempre faço agradecimento aqui, e eu sempre tenho deixado de agradecer o João Henrique, que está sempre me ajudando aí nas demandas com a saúde, umas questões aí. Mas esse final de semana eu precisei e consegui também a ajuda do prefeito de São José do Rio Pardo, Márcio Zanetti. Também gostaria de deixar aqui o agradecimento, um abraço à Érica, secretária de Saúde, que é nosso conterrânea. Então, eu precisei de uma demanda para atender um popular nosso aqui, e prontamente, no final de semana, nós conseguimos, deu tudo certo, graças a Deus. Então, deixar aqui meu agradecimento nessas questões. E eu também gostaria de complementar o que a Isabela falou, deixar um abraço também a todos os funcionários do Barracão, principalmente que estão trabalhando aí dia e noite incansavelmente, né? A gente sabe, a gente tem andado nas estradas rurais, vê as dificuldades que eles têm passado, e agora a chuva deu uma trégua, já tem uns trechos que já estão sendo refeitos novamente. Até eu fui na Bucanha no domingo, até um trecho ali que vai para o lado da Serrinha, o pessoal está até em alta velocidade. Está parecendo o Rally dos Sertões aqui, tanto que o povo está correndo. Mas, enfim, graças a Deus está dando para amenizar um pouco. E como a questão da lei mesmo, precisa um pouco mais de cobrança, que a partir, que eu acho, dessa cobrança, melhorará até o trabalho nosso, de todo mundo, né? Assim. E eu gostaria também de estar falando sobre a indicação que nós fizemos, o Silvano, Danilo, fizemos uma indicação sobre a cobertura aqui da escola, professor Dirce Ribeiro Basílio, que é localizado no bairro do Estado. O pátio da escola fica sem cobertura, e ali tem bastante criancinha, e, enfim, tem um parquinho, e tem uma parte que é gramado, e tudo fica no tempo. Então, a gente está pedindo aí, se o departamento puder, departamento de educação, que é o Natu, o pessoal, puder dar uma olhada aí, puder fazer uma cobertura lá para as crianças, a gente agradece, como sempre, aqui a gente vai vir que vai agradecer também. E eu também fiz uma indicação, que é pelo pessoal da feira, que fica ali essa indicação é nossa também, ali na feira da praça. O pessoal gostaria de ter, tipo, o ponto igual era o Mercadão antigamente, só que aqui no Mercadão acho que não cabe todo mundo, e aí pediram, solicitaram, até eu tenho amizade com o pessoal,
para estar fazendo aonde aquele terreno para baixo do Flaviano ali, que é da União. Então, antes que a gente perca aquele terreno também, a gente dá um jeito de, sei lá, entrar no acordo, pegar aquele terreno para estar fazendo tipo um galpão, para onde pode montar os boxes. Então, o pessoal da feira pode vender todo dia suas mercadorias, o pessoal da zona rural, o pessoal que fabrica doce, né? O pessoal do artesanato. Então, fica um lugar legal, que é a zona central, o pessoal vai passar ali todo dia e vai estar funcionando, né? Exato, da chuva também, da escolinha também lá, a chuva, o sol também, tinha esquecido de falar esses fatores. E o pessoal fica, né, Isabela, fica no relento, né, e ali ia fazer um local coberto, ia ser tipo um novo mercadão, só que ia agrupar vários feirantes. Então, eu acho que é uma sugestão legal, que eu acho que é um terreno que está ali parado, né, e eu acho que para a prefeitura fazer um galpão desse, eu acho que não fica tão caro e nem tão difícil fazer, né, assim. Espero que não, né? E a outra indicação que a gente fez foi a indicação sobre uma lombada, né, gente? Vão rir não, hein? Uma lombada ali na Rua dos Estados, que os moradores pediram até chegar a lombada eletrônica, nós vamos pedindo a lombada aí, gente. Então, se Deus quiser, logo chega a eletrônica aí, nós vamos ficar pedindo mais as lombadas, né? E enfim, hoje eu gostaria muito de estar agradecendo mais uma vez a todas as mães, a todas as mulheres guerreiras da nossa cidade e que vêm passando por enfrentamentos, igual o nosso amigo Richard falou, que tem vários problemas psíquicos hoje, que essas mães são guerreiros, batalhadores, que esse dia 8 seja marcado por coisas boas, por bastante felicidade, principalmente para a gente que tem as mulheres aí na nossa vida. Então, eu agradeço já, muito obrigado. Uma semana abençoada para todos, que Deus ilumine a todos. Muito obrigado. Palavra, presidente. Palavra concedida? Eu fiz uma indicação, contando com a presença do diretor de planejamento, por um grande motivo, Matheus. Entenda o que eu quero propor. Isso acontece na região, é um hábito, e nós, infelizmente, não temos. E como a gente é novo e está tentando propor coisas que inovem, facilitem, acredito que esse é o momento. Dado que a gente tem um plenário hoje um pouco mais adequado, mais moderno, que tem a capacidade de transmitir, tanto aqui no plenário, né, através do Data Show, logo, né, senhor presidente, vai ter a televisão, as câmeras terão melhores postas, enfim. É possível, ainda mais hoje a tecnologia que há dentro da engenharia, é possível que faça a apresentação das obras, dos projetos que serão implementados no município, para nós, vereadores, tomarem conhecimento aqui mesmo dos grandes projetos que serão implementados na cidade, também que facilite para a população entender, né, prevenir, né, algum tipo de transtorno. Às vezes uma obra modifica a rota, a direção, por conta da obra mesmo, né? A gente teve algum probleminha lá com o pessoal da Ponte Nova, esse tipo de coisa, para a gente tentar antecipar qualquer tipo de situação, porque explanado, mostrado, as pessoas já indicam, né, começam a falar, olha, vai dar esse problema, vai dar aquilo, a gente pensa de antemão. Então, é um costume, lá na Câmara de São José do Rio Pardo, o executivo sempre está lá mostrando detalhe por detalhe dos projetos de obras da cidade. Semana passada teve audiência pública sobre a perimetral, lá, como fazer uma ponte nova lá na cidade. Obra grande, foram apresentar. Eu acabei colocando na indicação sobre a sessão, também dá para fazer, mas eu acho que eu restringi muito, tanto que vocês têm autonomia, seria melhor, talvez, uma audiência pública, porque, né, tem essa condição de mostrar. Mas deixo aqui aberto o espaço da Câmara, eu até sugiro, porque a gente precisa ter esse conhecimento, e tem que ser um conhecimento amplo, prévio, inclusive, de todas as obras. Qualquer obra da cidade, a gente pode ser tomado por surpresa, ela acontecer primeiro, e a gente está tendo que correr atrás do acontecimento. Então,
é mais uma indicação própria para a gente, facilita e melhora a transparência e o diálogo entre os dois poderes. É mais uma indicação de melhoramento e entrelaçamento desse relacionamento das casas. A segunda informação, quero agradecer aqui, eu falei hoje sobre a saúde mental, porque durante a semana a gente teve um problema grave com uma mãe que estava desesperada, fazendo... Eu recebi essa mensagem durante a sessão de semana passada. Durante a noite ela fez um monte de postagem na internet, estava desesperada. Durante o dia ela fez lives no Facebook dela, tentando buscar ajuda. A filha dela estava em situação de rua, com dependência química fortíssima. Na terça eu mandei mensagem para ela, ela conversou comigo, chorou no telefone, não sabia o que fazer. Falei, calma, vamos tentar falar com as pessoas que são responsáveis. Imediatamente falei com o seu Calixto, então aqui eu dedico uma homenagem incrível para a pessoa dele, porque ele rapidamente, o seu Calixto me atendeu, deu suporte à mãe e foi me dando um retorno do que estava acontecendo. Ele desceu no posto de saúde, né, falou com o seu Geraldo, falou com quem tinha que falar, foi atrás de médico, foi atrás de tudo. Ele me explicou como funcionava as questões desse tipo de situação, que são demandas muito sensíveis, né? Depende de juiz, depende do departamento, do médico, eventualmente da polícia, né? Eu ajudei ele a conversar com o sargento, foi muito educado, se colocou à disposição rapidamente para que pudesse fazer a proteção, que não pode envolver, né, nessa tipo de situação, mas fazer a proteção e o amparo ali da situação. Não foi preciso, o seu Calixto, junto com a mãe, a família, conseguiu conversar com a família, enfim, conseguiu resolver, a menina está sendo encaminhada. Então, eu só quero agradecer mesmo ao seu Calixto e trazer de novo o tema da saúde mental, da saúde da molecada, da criançada, que tem as condições, e a gente precisa levar seriamente esse tema. Um pacto que eu fiz com ele, de cobrar, e eu peço o apoio dos colegas, a gente consiga cobrar do Executivo a formulação do conselho sobre... eu esqueci o nome agora. É um conselho que trata sobre questões de dependências de droga, para trazer no município uma política, de fato, que lide com isso. Houve encaminhamentos, melhoramentos, mas que isso seja ampliado. Então, minhas saudações a ele e aos colegas, e esse tema que a gente é importante. Para finalizar, uma linha, amanhã participo do Congresso sobre o Poder Legislativo lá na OAB, junto com a Alesp, em razão do trabalho que foi feito no biênio dos 2 anos no comando da Câmara. Tive a sorte e a felicidade de ser convocado, farei parte da mesa que vai falar sobre o trabalho, a importância do advogado público, do legislativo, para o gestor público do legislativo, né? Então, aqui, ela não está aqui hoje, mas eu quero dedicar essa fala para a Maiara, que me ajudou muito mesmo ano passado, esses 2 anos, né? Porque ela entrou com a missão de reformular, ajustar as questões que precisavam ser feitas. Ela fez isso com o maior carinho, assim, e um coração forte para que a gente pudesse fazer. Então, graças a ela também, a gente foi convidado, e pode ter certeza que lá em São Paulo falarei da experiência que tive trabalhando com ela e com os colegas aqui também, e a importância disso. Obrigado, presidente. Obrigado. Mais alguém? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite, presidente, a mesa, boa noite. O diretor dessa casa, todos os novos edis, o público, o diretor do meio ambiente, o diretor do planejamento, todos os pequenos agricultores que estão aí nos assistindo, Barrânia e nossos munícipes de Caconde. Primeiramente, quero agradecer aí o diretor da Agricultura e Meio Ambiente, que vem fazendo um bom trabalho dentro da nossa cidade, devido aí essas fortes chuvas, né? Muitas quedas de árvore caindo, e eles estão fazendo um trabalho maravilhoso aí, lutando, fora de horas, podas de árvore, corte de árvore, né? As quedas, né? Que derrubaram muitas árvores. Então, tem feito um ótimo trabalho na parte da roçada da cidade, limpeza das praças, das avenidas, entrada da cidade, né? O diretor também, lá, o Paulo Exílio, Paulo Redondo, Paulo Bianchetti, e todos os meninos lá, que estão envolvidos lá
nesse trabalho maravilhoso que estão fazendo. Quero também falar, como diz a nobre colega, o tio Neca, o Sandrinho, das estradas rurais. São quase 3.000 quilômetros de estrada. E o que faz cedo, a chuva estraga à tarde. Então, a demanda é muito grande, é muito difícil. Às vezes é difícil a gente falar assim, pequeno agricultor, tenha paciência. E não é assim que funciona, porque eles têm que sair da propriedade, né? É muito buraco, chuva, só para ter uma noção, com essa forte chuva aí, eu acho que dá mais de 2 meses de chuva, 3 meses de chuva, foi rodado 8 pontes. E para consertar essas pontes, vai ter que abaixar o rio, vai ter que diminuir a água, que não tem como mar. A da Cascaeira, onde a nobre colega teve, Isabela, ela foi rodada também. Não tinha como as máquinas passar. Então, fizeram um trabalho, não está 100%, na retirada do cascalho, né, para estar aí arrumando as nossas estradas. Então, é difícil. O Socino, como diz a nobre, o Alcino, o Cristiano, o Alcione. Então, vem trabalhando forte nessa área para estar aí atendendo os pequenos agricultores. Todos envolvidos, né? Na máquina pesada, máquina leve, os motoristas, né, de caminhão, os pedreiros que estão aí fazendo as cabeceiras da ponte, servente. Então, é difícil, até mesmo dentro da cidade. A parte de limpeza, né? Na parte do diretor, o Fordinho, né? Com todos os varredores, né? É difícil. Os nossos gari também, difícil. E hoje eu tive a oportunidade aí de falar com o diretor da saúde, o Geraldo. E a gente esteve conversando, ele falou, eu perguntei para ele sobre os remédios. Às vezes faltam alguns remédios, não depende dele, assim, das firmas que ganhou a licitação, então elas atrasam, e não tem como ele fazer outro pedido de remédio. Então, ele está aí lutando, e se Deus quiser, vai estar tudo caminhando certo aí. A semana passada, eu falei aqui sobre a ida da gente em São Paulo. Eu, nobre colega, o presidente da Câmara, Danilo Lima Spolini, Sandrinho da Ambulância, tivemos em São Paulo. A gente conseguimos lá 200 mil na infra e 197 mil reais na saúde. O da infraestrutura já chegou. Então, a gente está, o nobre colega acho que ligou para ver se o da saúde também já caiu ou se vai chegar aí dentro dessa semana, se Deus quiser. Logo aí está chegando aí 197 mil reais na saúde, para estar ajudando aí a nossa saúde. E a gente esteve lá também, em São Paulo, o dia que a gente foi lá, desde o ano passado. O ano passado mesmo, eu falei várias vezes aqui que a gente vai para Brasília. A gente está só esperando uma data lá para a gente ir em Brasília. A gente tem aí um ofício entregue em mão dos deputados, uma reta escavadeira giratória de 12 toneladas, para estar ajudando o nosso município. Para, se Deus quiser, nós vamos conseguir mais essa máquina aí, que a gente já conseguiu uma pá carregadeira, uma reta escavadeira, esses 6 km melhor caminho, como eu falei na caminhonete, né? Também para fazer a segurança para o pequeno agricultor, né? E assim, 1 milhão na saúde, 1 milhão na infraestrutura, nas entidades. E a gente está correndo atrás dessa máquina aí, reta escavadeira de 12 toneladas, para estar ajudando aí os diretores, né, que faz parte aí do meio ambiente, das estradas, para estar ajudando os pequenos agricultores. Que hoje quem dá emprego mais para Caconde, que eu tenho sempre falado, é os pequenos agricultores. Né? E o comércio, né, em geral. Então, os aposentados também ajudam muito na nossa cidade. Então, a gente está com esse ofício lá. Se Deus quiser, em breve aí vai dar tudo certo. Hoje, obrigado, Deus abençoe e Deus ilumina a todos. Mais alguém? Senhor presidente, lhe peço a palavra. Palavra concedida. Bom, eu quero deixar aqui os meus sentimentos, né, à família do nosso querido padre Jamil Costa. E requeiro uma moção para a próxima semana.
E quero também desejar um feliz Dia das Mulheres a todas e que Deus abençoe a cada uma delas. E eu queria deixar aqui um recado, que inclusive está na página da Prefeitura, mas como eu também perco muita coisa e eu acho assim, muito importante isso aqui, para os moradores dali das Casas Populares do Jardim José Fornari. O CDHU ele abriu uma negociação com o pessoal que tiver com prestações atrasadas. E essa negociação vai até no dia 30 de março. Então, que eles procurem, né, gente, que aí tem como o CDHU facilitar para eles pagar. Porque antes eles tinham que ter um montante, né, para eles poderem negociar. E hoje não. Hoje eles vão negociar, eu procurei saber hoje direitinho como que funciona. Então, eles vão negociar pegando a dívida e dividindo aos pouquinhos cada prestação que eles forem pagar. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade, né, gente? Que eu acho que é uma boa para ele estar regularizando a situação. Boa noite a todos e muito obrigada. Obrigado, Vani. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, público de casa, público aqui presente, os vereadores. Vou falar a respeito de algumas indicações aqui que eu fiz. Será encaminhada aos departamentos. Espero que o senhor prefeito olhe com carinho. Eu fiz aqui uma indicação, que essa primeira aqui, a respeito dos reservatórios, fazer 2 reservatórios de água, né, um lá no Redentor e um lá no bairro São José. Aí eu tive conversando semana passada com o Paulo, que é o químico, e ele esteve falando para mim também que a respeito da falta de água, não é porque não tem água, é porque está faltando, sabe, tipo esse reservatório para fazer o tratamento da água. Então, alguns bairros falta água, porque, tipo assim, ele segura a água para fazer o tratamento dela. E porque não tem como, sabe? Soltar água, a água chega suja nas casas. E a nossa cidade está crescendo, igual o bairro novo abriu lá em cima, o bairro São José saiu as casas populares. A cidade está crescendo aí, entendeu? Então, aí não está tendo condições de fazer os tratamentos 100% da água. Então, eu pedi aqui nas indicações aqui para fazer mais reservatório, sabe? Comprar através de algum deputado, ver que o prefeito consegue fazer, sabe? Um lá no bairro São José, lá em cima, e um ali no Redentor também. Outra indicação que eu fiz também aqui é nos fundos da rua Heitor Tardelli, na Santa Cruz. É uma promessa antiga, né? De até não vou nem tocar mais no assunto de ex-prefeito aqui, porque já estão me cobrando aí, já estão me ligando, quase fazendo ameaça para mim parar de falar de ex-prefeito aqui, sabe? Já fui chamado a atenção esses dias aí, tá? Então vou deixar quieto, porque foi promessa passada de ex-prefeito, que prometeu em abrir rua lá nos fundos da rua Heitor Tardelli. O pessoal está esperando e nada. E eu tive na gestão também passada, e como foi promessa também, eu tive lá junto e tipo assim, a gente fica até envergonhado também, às vezes o pessoal fica falando, né? Então a gente passa como mentiroso. Então eu estou fazendo essa indicação, ver se o senhor João Felipe atende, né? De abrir essa rua nos fundos da rua Heitor Tardelli ali. E também outra indicação que eles pedem é uma canalização, né? Canalização de uma água ali, sabe? No esgoto, naqueles fundos ali, sabe? Vai facilitar muito para aquele pessoal, sabe? Que ali a prefeitura poderia sim abrir essa rua, nos fundos da rua Heitor Tardelli. Tem vários terrenos ali, o pessoal poderia usar aqueles terrenos que eles têm no fundo. E a outra indicação que também é para fazer um tapa-buraco ali no bairro São José, em várias ruas do bairro São José, sabe? A gente sabe a situação que está o município nosso, não só aqui, mas toda a região inteira, sabe? Os asfaltos estão cedendo, está fazendo buraco. Até ontem eu estava vindo de Ribeirão Preto para cá, ali encerrando, estourou o pneu do meu carro, no asfalto, gente, buraco feio no meio do asfalto. Então, se o asfalto não está aguentando, quem dirá as estradas de terra, como que vai aguentar, entendeu? Esses buracos nas estradas aí não é fácil, sabe? É chuva pesada demais que está vindo aí. Então, eu fiz aqui essa indicação, porque ele no bairro São José, principalmente na rua João Carlos Neto, tem um lugar ali que não está tendo nem condições de passar, sinceramente. Não está tendo condições de passar. No meio da rua, sabe? O asfalto já cedeu tudo, não tem como. Está muito difícil passar ali. E também na rua Tereza Araújo Policista, subindo, o caminho que vai lá para as Popular Novas também, de um lado do outro, a rua, as manilhas que passam as águas pluviais ali, então arrancou o asfalto, afundou dos dois lados. Então é um perigo, se passar um caminhão, um ônibus ali com criança, pode afundar aquilo ali. Então estou pedindo para eles lá fazer esse reparo, né? E
para solucionar esse problema aí do bairro São José. São várias ruas lá que precisam de atenção. Outra aqui também é sinalização, sabe? Igual eu trabalho todo dia nos bairros aí, a gente anda, já foi feita indicação aqui de outros vereadores no ano passado, então fiz novamente esse ano aqui indicação de sinalização, de placas. Não tem uma placa de nome de rua no bairro São José, dá que fazer. Os carteiros chegam lá, o pessoal que tem entrega para fazer, fica procurando as ruas lá e não acha. Eu estou lá no bairro toda hora, passando para lá e para cá, eu vejo não tem uma placa de pare, sinalização no chão ali, sabe? Então, é importantíssimo que faça essas placas ali, sabe, de nome dessas ruas, né, para o bairro. Ainda mais agora que saiu essas casas novas lá em cima, né? O pessoal que vem fazer entrega ali fica perdido lá no bairro. Então, outra indicação também aqui, ó, é lá nas Populares Novas, né? Lá na rua Armando Guilherme, lá nas Populares Novas também. O pessoal lá já começou a pedir para colocar lombada lá, que tem aquele trechinho lá, o pessoal vem lá de cima e passa embalado, estão passando embalado com os carros. E tem muita criança lá agora circulando, brincando lá na rua, sabe? Então estão pedindo pelo menos 2 lombadas lá. Espero que o departamento aí, que seja encaminhado para o departamento, e eles atendem essa indicação. A outra aqui também, eu já fiz outros anos da gestão passada, é plantio de árvores, sabe, ali na rua Gilberto Mazilli, no bairro São José, nas calçadas, né? Na rua Gilberto Mazilli, já pedi para a Avenida Brasil, tem vários locais na cidade aí que poderia fazer uns plantios de árvores aí, sabe? Para amenizar um pouco esse calor, fazer sombra, né? Esse caminho que vai para o Zamaile também, tem vários locais aí que poderia, outro vereador também já fez essas indicações. Então, o departamento poderia nos atender, sabe, fazer esses plantios de árvores aí nessas calçadas, que ajudaria muito, sabe? Gente, por hoje é só. Muito obrigado a todos, viu? Boa noite. Mais alguém? Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Gostaria de agradecer ao Departamento de Obras, que eu fiz uma indicação o ano passado a pedido dos moradores da molecada lá do bairro São José, que tivesse um banheiro, né, para o pessoal que frequenta o campo de futebol, e o banheiro está sendo feito. Então, eu gostaria de agradecer. Essa semana a gente tem algumas coisas importantes que vão estar acontecendo no município, que eu acho que é interessante a gente prestigiar. Dia 8 vai ter a inauguração da Areninha, lá no ginásio de esporte, a Arena Ubirajara. Amanhã, às 18h30, vai ter uma roda de conversa, por ser a semana que a gente vai ter o Dia Internacional da Mulher, no dia 8. Então, amanhã, dia 7, tem essa roda de conversa, todas as mulheres do município estão convidadas, e na Barrânia vai ser no dia 11, às 8 horas. Então, eu gostaria já de antecipar e parabenizar todas as mulheres, que a gente sempre defenda e ocupe o lugar que cada uma merece ocupar, que a gente acredite na nossa capacidade, que a gente não se intimide de defender os nossos ideais. E, com base nisso, eu gostaria de reiterar mais uma vez, não sei se já foi feito, mas acho que foi no meu primeiro ano de mandato, eu indiquei que fosse feito o Conselho Municipal da Mulher. Eu acredito que é uma forma até da mulher estar conseguindo participar, ter conversas. Como o Richard colocou, essas situações que aconteceu no município, eu acredito que isso ajudaria também, né? Muitas, às vezes, não se sente à vontade para conversar, então eu acho que é de suma importância que tenha isso. Inclusive, a respeito do que ele falou, gostaria de parabenizar, e realmente é algo extremamente importante. Eu converso muito sobre isso com o meu pai, porque a gente tem uma pessoa muito querida, que a gente, daqui de Caconde, todos conhecem, que, inclusive, agora ele está, eu acho que ele está até preso, ele não está internado, mas o caso dele era internação. E eu vejo que a situação é a seguinte, às vezes nem é tão difícil de conseguir a internação, mas eles precisam de um suporte quando eles retornam aqui para a vida, né, para a inclusão deles na sociedade, o acompanhamento. A gente fala muito sobre isso lá em casa, por questão dessa pessoa que a gente fala, nossa, ele tinha que ter, porque eles às vezes não têm família, né? Então eles precisam de ter uma rede de proteção para auxiliar eles, para incluir eles, para ajudar eles a encontrar um trabalho, para eles se sentirem amados, queridos, porque isso faz muita diferença. Faz muita diferença, até acompanhamento, para tomar medicação, para estar indo ao médico. E, não sei, eu fico, às vezes,
tendo ideias, e é algo que eu também não posso falar que é minha ideia, que foi uma coisa que faz muitos anos que meu pai falou, que fosse usado ali no asilo, essas casinhas, igual foi feito o CREAS, o CRAS, mas antes disso, muito antes, muitos anos atrás, ele falava que lá podia ser uma casa de passagem para essas pessoas estarem podendo tomar um banho. Tem pessoas que não têm, a gente não tem noção, às vezes, do que tem na nossa cidade. A gente vê acontecendo fora e não tem noção que aqui, às vezes, tem pessoas que não têm a dignidade de tomar um banho como a gente tem, de comer um prato de comida gostoso. Então, acho que dá para a gente ir trabalhando com isso e buscar, de certa forma, auxiliar essas pessoas. A gente evitaria muita coisa triste, né? Eu gostaria de agradecer também, é uma indicação que eu fiz o ano passado sobre a iluminação do Cristo Redentor, eu vi que eles estão dando a manutenção. Lembrar que está tendo a castração, né? Agora eu estava olhando o site da Prefeitura, várias coisas, é muito legal essa transparência para a gente entender o que está sendo feito. Está tendo a castração de cães e gatos, é importante a população levar os seus animais, porque a gente evita, né, que tenham mais filhotes, muitos são abandonados, então, que tenha um certo controle. E tem mais uma coisa que eu queria falar, a roda de conversa da Barrânia. Parabenizar o Richard, amanhã, né, que ele disse que foi sorte, mas com certeza é o mérito do trabalho que ele desempenhou tão bem aqui na Câmara. E desejo uma semana abençoada a todos. E lembrando também que a anistia está aberta, aproveitar esse momento para parcelar, tem um desconto muito alto que compensa bastante. Uma semana abençoada a todos. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Palavra concedida. Boa noite a todos, presidente, mesa, nobres colegas, pessoal do plenário, pessoal de casa. Eu gostaria de estar comentando a indicação que eu fiz nessa casa essa noite. A respeito lá na Barrânia, né? A gente tem lá um parque infantil, porém não tem as condições adequadas para atender tanto as crianças como os pais, né? O parque infantil não tem água encanada, não tem banheiro, que é uma necessidade da criança, né? E você precisa lavar uma mão, né? Tomar seu lanchinho lá. E então estou fazendo essa indicação para essa melhoria lá. Nunca teve. Não tem banheiro, não tem água encanada e uma certa arborização também, né? Porque é um sol e chuva. Então a pessoa vai embora ou fica lá no relento, né? Ou vai para o seu carro, né? Então peço uma atenção especial aí, porque não tem condições adequadas para atender lá esse parque infantil. Quero agradecer aqui na oportunidade do Departamento de Obras, né? Na pessoa do seu Alcino, também que está atendendo nós aí, né? Os nossos pedidos, Cristiano, Ocione, né? O prefeito municipal João Felipe. Eu falo que nosso dever é trazer a ansiedade da população, né? A gente trazer para o prefeito. Então, a gente não... Nossa missão é essa, né? O pessoal procura a gente, é essa nossa obrigação, levar essa demanda aí, né? Então, nós agradecemos aí, a gente pede e a gente tem que agradecer, né? Os departamentos, porque eles estão nos atendendo. Né? O Zé Miranda também, né? Departamento de Esportes, lá na Barrânia ele tem feito um bom trabalho lá, né? Está fazendo a manutenção lá no esporte, nas quadras, no campo de futebol. E eu quero enfatizar a frase que não sai da cabeça desde que eu entrei, né? Que está na nossa lei orgânica do município, né? Nós temos que atender os anseios da sociedade e promover o bem-estar do munícipe. Essa é a nossa missão aqui nessa casa, né? Para com esse compromisso que a gente assumiu. Por hoje é só. Uma boa noite, uma boa semana. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos nobres colegas, do diretor de habitação e planejamento, o Matheus, o diretor do meio ambiente, o Edivaldo, o Adriano, que é do Conselho Tutelar, e falar que a Câmara estará sempre de portas abertas para o pessoal, para a população estar participando e assistindo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado.